Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Quantos estão felizes com Jesus essa noite? Há uma palavra de Deus aqui para você. Há uma bênção de Deus aqui para você. Eu creio que o Senhor fará coisas grandiosas aqui. Eu quero ler um texto com vocês. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo de número 4. Vamos ler a partir do versículo de número 7. Diz assim o texto: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Isso aqui agora é uma palavra para você. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, levando sempre por toda parte o morrer do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo mortal. Você pode celebrar a Jesus por essa palavra? Com muito respeito a quem está do seu lado, diga para ele: a vida de Jesus está em você. Fale com fé: a vida de Jesus está em você. Glória ao Senhor. Meus irmãos, grande parte dessa mensagem está aqui no livro, tá? Que eu vou pregar essa noite para vocês. Eu gosto da forma como Paulo nos mostra o que é a vida. Talvez em nenhum outro texto a gente tenha acesso a verdades tão profundas a respeito da vida como nessa carta que Paulo escreve. Talvez aqui a gente tenha acesso àquilo que nos ajude a lidar com grandes desafios em nossas vidas, principalmente naqueles que são dolorosos e difíceis. Eu não sei se você já teve a experiência das fases de dores da sua vida. São dolorosas, marcam a nossa alma, marcam o nosso consciente, e parece que nós não teremos escape aí. Se eu perguntasse àqueles que em algum momento já passaram por dias difíceis e de dores na sua vida, eu tenho certeza que a maioria de nós reconheceria estas fases difíceis em nossa vida. São fases dolorosas. Talvez falar de dor te remeta a alguma ocasião. Eu me lembro que há quase 4 anos atrás eu tive que passar por um procedimento onde eu tive que fazer a remoção de 2 dentes cisos. Meu Deus, quem já fez sabe a dor. E naquele momento eu pensei: ou eu vou morrer, ou eu vou matar alguém. E aí eu pensei, nível máximo da dor. Mas há 4 meses atrás eu peguei uma gripe. E eu acho engraçado que só as irmãs sorriem quando a gente fala que pega gripe, quando o homem fala que pega gripe. Dizem que a mulher sabe um pouco do que o homem sente quando está gripado no parto, mas diz que é só um pouquinho também, um pouquinho da dor. Mas bom seria se as fases de dores da nossa vida fossem semelhantes a esses momentos. Seria muito bom, seria fácil lidar. Mas a verdade é que nós sempre estamos colocados em algum momento de dor na nossa vida que nós pensamos que seremos consumidos e destruídos por essa fase. Seja em um relacionamento, seja em vidas profissionais, seja na área familiar. Nós sempre pensamos que a dor de uma área é capaz de nos destruir. Nós sempre pensamos que as marcas de uma experiência em nossas vidas é capaz de nos destruir. Mas, semelhante a um bem que possuímos, que passa de geração em geração, onde as marcas falam sobre a maturidade, assim somos nós também a respeito da dor. Cada marca, cada dia difícil, cada fase dolorosa na sua vida é você acessando um novo tempo de maturidade. É você conquistando uma nova experiência de Deus na sua vida. E
Paulo vai mostrando isso muito bem nessa carta, porque em nenhum outro texto Paulo mostra tanto o seu lado humano como aqui. Parece que Paulo abre o coração para mostrar as marcas da dor, da vida, mas alinhando aquilo que é propósito de Deus. É um paralelo muito interessante, onde ele mostra as marcas, as experiências em comum que ele teve, mas onde ele também mostra o propósito de Deus. Há pelo menos 4 coisas aqui que em nenhum outro texto ou exposição de Paulo você vai encontrar. Por exemplo, você tem aqui quando Paulo expõe a sua fuga para Damasco dentro de um cesto. Segundo, você tem a experiência de Paulo de ser levado ao terceiro céu em uma experiência sobrenatural. Terceiro, você tem a experiência de Paulo mostrar que há um espinho em sua carne. E por último, para encerrar, onde Paulo demonstra o seu sofrimento fora do comum. Eu acho interessante porque Paulo mostra um paralelo entre a sua dor e uma experiência sobrenatural. Primeiro, Paulo mostra que em nenhum outro texto do Novo Testamento nós temos acesso, como Paulo mostra, a sua experiência de tamanho sofrimento. Mas Paulo mostra a sua dor que ninguém, talvez fora Cristo, havia sentido. Mas ele também mostra o seguinte: eu fui levado ao terceiro céu em uma experiência grandiosa com Deus. Parece que as nossas marcas e as experiências de dores nos jogam ao chão. Sabe o que Paulo mostra? No mesmo nível do meu sofrimento, eu estava vendo os céus abertos. No mesmo nível da minha dor, eu estava vendo os céus abertos. Há uma palavra de Deus aqui para a sua vida. Na proporção da dor que você passa, na proporção da dor que você enfrenta, tem alguém que vai receber essa palavra. Você estará diante de um acesso, onde você crescerá em experiência com Deus, onde você subirá em crescimento de comunhão com Deus. Ele te fará acessar um novo nível. Terceiro céu se abrindo. É impossível alguém que tenha a experiência do céu se abrindo permanecer da mesma forma. Quer acessar uma grande proporção de Deus para a sua vida? Não tente desistir por causa da dor, mas veja que em cada área da dor Deus está abrindo os céus para você. Meu Deus, eu vejo pessoas saindo aqui essa noite, onde áreas da vida estavam sendo destruídas, marcadas pela dor, e você sairá daqui tendo acesso ao céu se abrindo para você, a um novo tempo de Deus chegando para você, para sua casa, para sua família, para sua história. Paulo mostra a proporção da sua dor e do seu sofrimento. Sabe por que Paulo está mostrando sobre o sofrimento? Porque se levantou um grupo de líderes onde dizia o seguinte: olha, não aceitem o ministério de Paulo, porque Paulo passa por dias difíceis, Paulo passa por dias turbulentos, invalide o ministério dele. Eu não sei se você já percebeu, mas as dores e os problemas da vida sempre nos colocam diante de duas situações: ou de alguém que irá invalidar os propósitos de Deus na nossa vida, ou nós mesmos somos essas pessoas que queremos sabotar o que Deus quer fazer em nós. Você não pode parar por causa de um sofrimento. Paulo está mostrando que no nível das suas dores, os céus se abriam. Agora pense comigo, alguém que tem uma experiência de um caminho marcado por dores dia após dia, mas o que é melhor? Ter dias tranquilos com os céus fechados, ou dias difíceis com os céus se abrindo? Sabe o que eu gosto dessa palavra, que os céus se abrem, que significa que os recursos nunca vêm de você, sempre é de cima. A provisão nunca vem de você, sempre é de cima. Tem alguém que está recebendo essa palavra lá? As provisões da sua vida nunca virão de você mesmo, nunca será com a força dos seus braços. Deus sempre surpreenderá você. Você pode estar caminhando e olhando para a dor aqui, Deus está falando: eu já estou providenciando o recurso de cima, eu já estou mudando a situação de cima, eu sou o Senhor da sua história. O sofrimento, as dores, as marcas da vida sempre vem querendo fechar os nossos olhos para os propósitos que Deus tem para nós.
Para Paulo foi diferente. Foi a dor que sempre abriu os olhos dele para o propósito que Deus tinha. Vou te mostrar. Atos capítulo de número 9. Saulo sai dizendo: vou matar aqueles que são crentes, vou matar aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, vou destruir, vou acabar, vou exterminar. De repente, Paulo andando, vem uma luz. Paulo cai no chão. Enquanto Paulo está no chão, o Senhor vai lá no profeta Ananias e fala para ele: Ananias, sabe aquele que perseguia, aquele que queria destruir os crentes, aquele que você estava fugindo, estava com medo? Pois é, ele vai vir e você vai mostrar para ele os meus propósitos, você vai mostrar para ele o chamado, o ministério que eu tenho na vida dele. Como? Falando de bênçãos, falando de prosperidade? Não, mostrando para ele quanto será válido sofrer pelo meu nome. Deixa eu falar uma coisa para você. Ele estava caído no chão, perdeu a visão. Deus já tinha falado com o coração do profeta: ele vai sofrer, mas os propósitos de Deus vão se realizar. Deus já levantou alguém lá na frente que você não conhece, que será a bênção de Deus na sua casa. Você pode estar em caminhos incertos, mas Deus já providenciou alguém que vai abençoar você, que tem uma palavra para você, que tem uma bênção para sua história, para sua casa, para sua família. Você não vai ser destruído nesse caminho. Paulo está mostrando que a realidade da dor não impede vida com Deus, que a realidade da dor não nos impede de seguir um caminho de propósito com Deus, mas que estas marcas e estas experiências sempre nos colocam em acesso com Deus. Sabe o que eu gosto aqui? Que aí chega o capítulo 4, versículo 7, Paulo vai mostrar, através de uma simples aplicação, algo que é cheio de riqueza para nós. Ele diz: nós somos como vasos de barro. Ele diz: não é só eu, somos todos nós. Como assim, Paulo? Nós passamos por dias difíceis, nós passamos por noites dolorosas, mas nós temos um tesouro escondido dentro de nós. O que Paulo está dizendo? Nós temos dias de fragilidades, mas nós temos o Deus que está sempre presente conosco. Nós pensamos em desistir da vida, nós pensamos em desistir da família, nós pensamos em desistir do ministério, mas há um tesouro guardado aí dentro. E é interessante porque Paulo, como alguns escritores, principalmente do Antigo Testamento, usaram a metáfora do vaso de barro para representar a figura humana. 14 elementos químicos que são encontrados no barro são encontrados no corpo humano. Parece que Paulo está querendo deixar muito claro a experiência da dor, a experiência do sofrimento. E aqui eu quero partir para algumas aplicações a partir dessa metáfora, vaso de barro, que você vai sair guardando no seu coração essa noite. O vaso de barro fala sobre você, fala sobre mim e fala sobre Deus. Esse tesouro que está aí dentro fala sobre aquilo que podemos receber de Deus quando conseguimos manter uma constância em nossa vida com Ele. É interessante, porque o primeiro ponto que nós precisamos pensar quando nós falamos sobre um vaso de barro é que todo vaso ele tem uma origem. A sua origem não começa com os recursos dos homens. A sua origem não começa com a situação favorável que está na sua frente. Sabe qual é a origem do vaso? Quando ele está nas mãos do oleiro. Você pensou em desistir? Eu sei que você pensou. Mas a palavra de Deus para você é: você não caminha pela situação que está diante dos seus olhos. Você caminha porque as minhas mãos estão em você. E se as minhas mãos estão em você, significa que você tem uma origem, significa que eu estou cuidando de tudo. Se as mãos dele estão em você, significa que não será através dos recursos palpáveis da visão humana, mas é a partir daquilo que Deus tem para a sua história. Sua vida vai mudar, a história vai mudar, mas não na proporção do que você faz, mas na proporção de quem é o Deus da sua história. Todo vaso tem uma origem.
A origem começa quando o oleiro põe as mãos. Mas sabe o que ele era antes dele colocar as mãos? Nada, era apenas barro. Gênesis capítulo de número 1 diz que a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito estava lá. Ele se movia na face das águas. Deus pega o homem do barro, do nada, e transforma em vida humana. E aí sabe o que ele faz? Fôlego de vida. Deus é especialista em pegar o nada e fazer tudo. Deus é especialista em pegar aqueles que não tinham recursos e fazer milagres grandiosos na história. Deus é especialista em mudar quadros e circunstâncias da vida. Estava sem forma e vazia, Deus forma. Aí sabe o que ele faz? Tem vida quando o Espírito sopra. Por quê? O que significa dizer que só tem vida quando o Espírito sopra? Atos capítulo de número 2. Não esperavam nada, pensavam que nada ia acontecer. De repente, Deus não faz na medida do seu tempo. O tempo dele é diferente do seu. Você está pensando que não vai acontecer. Você está pensando que já tem que desistir, fechar a empresa. Deus está dizendo para você: de repente eu mudo essa situação. De repente eu mudo a história da sua casa. De repente eu mudo a história da sua família. Porque nunca é o seu tempo, mas é no meu tempo, se você está nas minhas mãos. Paulo está mostrando, somos vasos frágeis, mas estamos na mão dele. E se nós estamos nas mãos dele, significa que em algum momento algo acontece e a nossa história muda. Quem tenta se mover pelos seus recursos muitas vezes é morto no meio do caminho, porque seus próprios recursos covam as suas poças aonde ele é enterrado. Mas quem serve a Deus sabe que não é ele que abre portas, sabe que não somos nós mesmos que podemos fazer algo, mas é Ele quem tem o controle, é Ele quem tem os recursos, é Ele que faz além do que você pensa. Segundo, se um vaso tem uma origem, ele também tem um passado. E todo passado de um vaso é ser barro. E parece que é uma coisa insignificante, mas aí Paulo vem mostrar dizendo o seguinte: o que parece insignificante aos olhos dos homens, quando Deus coloca as mãos. Você achou que não ia acontecer, você achou que Deus não faria. Deus te trouxe essa noite para dizer para você: antes mesmo do que você imagina, eu já estou com as mãos aí, pegando aquilo que era insignificante para você, mudando o rumo da sua história, mudando essa circunstância e mostrando que sou eu, o Deus que faz o impossível. Qual é o passado do vaso? É ser barro. Mas há uma bênção sobre o barro. Há uma bênção sobre o barro. Sabe qual é? Multiplicação e crescimento. Multiplicação e crescimento. Deus olha para o homem, barro, e diz o seguinte: agora você vai crescer e multiplicar. Vamos lá, gente, comigo. Você vai crescer e, com fé, isso é uma palavra para você. Você vai crescer e, na área de maior fragilidade da sua vida, terá crescimento e multiplicação. Deus fará o impossível. Deus mudará essa realidade. Essa fragilidade não te para. Vai crescer, vai multiplicar. Expansão. É por isso que Deus olha para Abraão e diz o seguinte: sai da sua terra. Por quê? Porque agora você tem que acessar outro território. E nesse território que você vai acessar, tem crescimento, tem multiplicação. Não estou vendo nada. Você não precisa de recurso dos homens, você precisa de uma palavra: cresce, multiplica, cresce, multiplica. Paulo está mostrando, somos vasos frágeis, mas há uma bênção de crescimento e de multiplicação para a nossa história. Isso é uma palavra de Deus para você. Há uma bênção dele de multiplicação e crescimento. Há uma bênção dele de multiplicação e de crescimento. E agora eu tenho uma palavra também para essa igreja. Na mesma proporção que Deus diz que Abraão iria conquistar
terra a terra, há uma palavra liberada. Ele edifica altar e ele oferta ao Senhor. Ele edifica altar e ele oferta ao Senhor. Esse lugar será um local onde Deus fará pessoas prosperar, crescer. Será um local de multiplicação. Deus mudará o cenário da sua história. Mas sempre se lembre: fidelidade no caminho, cuidado, zelo. Tem muita gente que perde a provisão e as bênçãos de Deus porque se desespera no meio do caminho com a falta dos recursos. Eles não vêm de você, eles vêm unicamente de Deus. Terceiro, todo vaso é sempre formado para um propósito. Todo vaso, quando colocado nas mãos do oleiro, ele sempre é feito para um propósito. Você já viu quando você entra em algumas casas que tem aqueles vasos de barro com plantas bonitas, alguns menores, outros maiores? Sabe o que determina o maior espaço dentro de um vaso para o que ele vai carregar? Quanto mais o oleiro amassa ele. Tá doendo muito, né? É porque tem uma coisa muito grande para você carregar. Eu sei que está difícil, mas é porque o que você vai carregar é muito grande. Você só carregará aquilo que a sua estrutura for formada. Ele está amassando. É porque precisa de espaço para aquilo que Deus está fazendo. E dói. É difícil. Às vezes fere a nossa alma, marca a nossa alma. Mas há sempre um propósito na dor. E uma palavra para você sair aqui essa noite: nunca despreze as pequenas coisas que Deus coloca como recurso para você. Há uma viúva diante do profeta Eliseu. Ela chega para ele e diz: a sua serva não tem nada. Perdi o marido, vou perder a casa, vou perder os bens, vou perder minhas coisas e vou perder meus filhos. Eliseu olha para ela e pergunta: o que é que você tem? Ela diz: nada. Espera aí, eu tenho um vaso, uma botija que tem um pouquinho de azeite. Aí Eliseu olha para ela e fala: pois é, então significa que você não tem nada. Porque você até na sua mente poderia pensar que não tinha nada, mas o seu nada nas mãos de Deus é tudo. Então agora a história vai mudar. Sai, pega vasos emprestados e traz e coloca aqui. Tá bom. A botija não tinha nada. Ela disse: enche um vaso, enche outro vaso, enche outro vaso, enche outro vaso. O que é isso? Você pensou que não iria acontecer nada, porque os recursos estavam poucos, porque você não tinha nada. Deus está dizendo: eu só preciso desse pouco aí, para fazer multiplicar, para mudar a história, para mudar a situação. Quer mais uma? Tudo que Deus faz é rápido. Se Deus desistir, se Deus quer, se Deus faz, se Deus decide mudar a sua história, é de uma hora para outra. Você já se perguntou por que Deus falou para pegar vasos emprestados? Porque ela não ia precisar daquilo ali para muito tempo não, irmão. Era rápido. Quando Deus invade a história, Ele faz rápido, Ele providencia rápido. É semelhante a Jesus quando vai ser colocado dentro de um sepulcro. O sepulcro era emprestado. Mas deixa eu te fazer uma pergunta: para que alguém precisa de sepulcro, se no terceiro dia a história vai mudar? Para que alguém precisa de sepultura, se no terceiro dia as coisas mudam? Como assim? A palavra de Deus para você é: você pensou que essa dor iria te matar, você pensou que a dor no meio do caminho iria te matar. Acalma o seu coração, viúva. É apenas por pouco tempo, a providência está chegando. Você pode ter sofrido no caminho até o sepulcro, pode ter sido doloroso a experiência, mas em 3 dias a história muda. 3 dias as coisas começam a mudar. Esse é o Deus da sua história, esse é o Deus da sua casa, esse é o Deus da sua família. Um Deus que muda a história inesperadamente. Fique em pé. Paulo mostrou o valor da dor e o valor do sofrimento. Paulo mostrou o valor das fragilidades.
Paulo mostrou que muitas vezes a proporção da marca do sofrimento que temos em nós significa que Deus está nos colocando em novos acessos. Você pensou que sua dor seria a morte, Deus está dizendo: daí eu estou fazendo um vaso que tem um tesouro precioso dentro. Sabe um texto muito famoso que a gente gosta de falar sobre vasos de barro? Jeremias 18. Deus olha para Jeremias e diz: Jeremias, desce à casa do oleiro, porque lá eu vou falar com você, e lá eu vou dar uma palavra para você levar para Israel. Jeremias desce. Quando ele chega, ele está vendo, ele vê um oleiro com as mãos no vaso. De repente o vaso se quebra, mas o oleiro não desiste do vaso. Pensa comigo. Deus disse para Jeremias: eu sou o oleiro, o vaso é Israel, mas a casa do oleiro é a casa de Deus. Você sabe por que o diabo quer tirar você daqui de dentro? Porque ele sabe que há uma palavra para você. Ele sabe que aqui Deus tem um propósito para a sua história. Ele sabe que aqui Deus tem coisas grandiosas para fazer na sua casa. É por isso que Ele quer mudar a sua mente. É por isso que Ele quer tirar você daqui. Mas a palavra é: não saia daqui. Não importa se quebra, significa onde está as mãos do oleiro. Se Ele está aí, significa que Deus fará coisas poderosas através das fragilidades da sua vida e da sua história. Eu vou orar por você. Eu vou orar por sua casa. Se você chegou entrando aqui pensando em desistir da sua história, Deus mostra um caminho para você. Há uma história de um homem agricultor, onde ele sempre saía com seu filho pequeno, com 2 vasos em seus ombros, para ir até a sua lavoura. Todos os dias ele saía. Todos os dias ele saía. Um dia o filho que estava sempre com ele olha para ele e fala: papai, eu não entendo. Tem 2 vasos em seus ombros, todos 2 cheios de água no início, mas o que está no seu ombro esquerdo está trincado. Quando a gente chega na lavoura, não tem mais água aí. Qual o propósito? Para que colocar nos ombros um vaso que está quebrado? Aí aquele homem pega aquela criança e fala com ele: meu filho, me dá suas mãos, vem cá. Dá uma olhadinha para o canteiro da estrada. Olha quantas flores cresceram. Olha quantas árvores frutificaram. Olha o que está acontecendo. Da mesma forma é a nossa história. Você acha que essas fragilidades e essas dores não têm propósito nenhum? Deus já está fazendo coisas crescerem sem você ver. Deus já está fazendo milagres onde você não enxerga. Esse é o valor de servir a Deus, porque em momento inesperado coisas começam a florescer na nossa história. Nós vamos celebrar a Jesus, nós vamos orar. Eu quero apresentar você em sua casa. Curve sua cabeça. Espírito Santo de Deus, obrigado por nos direcionar e nos fazer entender o valor de cada dor e sofrimento da nossa vida. Às vezes é difícil e doloroso seguirmos uma história onde a nossa alma é sempre cravada pela dor e pelas marcas das dores da vida. Mas nós sabemos que o Senhor é o Deus da nossa história. Que a sua graça esteja sobre a vida de cada um. Que o seu propósito possa florescer. Que eles não desistam no meio do caminho, mas que eles sempre possam enxergar em Ti aquele que está cuidando de tudo, sustentando de tudo, provendo todas as coisas. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o Deus da nossa história, da nossa casa.